Inventando Moda. Às vezes a nossa maior preocupação é se teremos recursos para pagar as contas do mês. Tudo isso é legítimo e necessário, mas nosso olhar tem que ir além para não nos esquecermos de focar nos projetos e sonhos que temos para o futuro. Hoje, nosso maior objetivo é ajudar todo mundo a dar um up nas finanças em 2021. E para isso, não poderia ser diferente, precisamos inventar moda. Eu sou a Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E estou sempre inventando moda no que diz respeito às finanças. Hoje eu vou falar com o Roberto Assad, investidor, empresário e consultor financeiro do Kinvo, um app que consolida investimentos de bancos e corretoras num só lugar. E também com a Ana Lu, educadora financeira e influenciadora digital no canal Visão Lucrativa. Bom, primeiro, Beto, ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Se apresenta, Beto. Olá a todos, sou Beto Assad, como ela já falou, trabalho para o Kinvo, um aplicativo de consolidação de investimentos. Tá? Eu sou formado em administração pela FGV em 2003 e atuo no mercado financeiro de maneira mais decisiva desde 2009, final de 2008, 2009. Peguei bem o finalzinho da crise, do subprime em 2008. Comecei a me apaixonar. Eu já gostava muito de mercado financeiro desde a época da faculdade, mas antes eu estava me aventurando como empreendedor. E a partir de 2009 comecei a trabalhar no mercado financeiro. Fui me especializando em análise gráfica no começo, que é uma paixão que eu tenho, inclusive, até hoje. Tanto que hoje eu sou analista técnico, sou analista certificado pela CVM, eu posso fazer análises de ações com base em análise técnica. Eu tenho hoje um podcast na Rádio GFM aqui de Salvador, justamente falando sobre finanças pessoais, trazendo dicas, insights aí, principalmente para quem está começando a pensar em investir. A gente sabe que o brasileiro parece que está acordando agora, de verdade, para investimentos que não apenas a poupança. Eu, atualmente, é o que eu brinco, eu não consigo nem chamar a poupança de investimento. E eu acho que o foco hoje, para quem está nessa área, é justamente trazer um conteúdo que seja interessante, porque no que diz respeito ao investimento, porque a gente tem que tirar duas coisas da cabeça do brasileiro. Esse é o meu ponto de vista. Que poupança é investimento. E em segundo lugar, que a gente tem que esperar do governo a nossa aposentadoria. Eu acho que quanto antes a gente mudar essa mentalidade das pessoas, melhor para elas e melhor para o país também. Bom? Eu acredito que quando a gente pensa em investimento é sempre futuro, é longo, não sempre, mas principalmente futuro, longo prazo, e realmente o foco das pessoas é a aposentadoria. E se a gente olhar ao redor do mundo, já é assim, a gente está bem atrasado no quesito aposentadoria, Ana Lu, agora você se apresenta. Boa tarde, pessoal. Beto, Lorelai, pessoal que está assistindo. Eu sou Ana Lu Peralo, fundadora do Visão Lucrativa, um canal que já está aí há 2 anos, em torno de 2 anos e meio. A gente tem hoje no Instagram mais de 200 mil seguidores, no YouTube está em torno de 1.500, 1.600 seguidores. E assim, meu objetivo sempre foi desmistificar o mundo das finanças. Desde criança eu gostei muito de empreender, gostava muito de poupar o meu dinheiro, mas é lógico que eu fazia isso com cofrinhos e a própria poupança, Como o Beto disse, que hoje em dia não é mais realmente um investimento. E comecei a me interessar desde nova pelo mundo das finanças, então estou há 4 anos aí investindo e comecei ajudando alguns amigos e sempre gostei muito de explicar, sempre gostei muito de traduzir para o mais próximo possível de uma linguagem informal para democratizar o acesso ao investimento. Então, começando a explicar para um amigo, outro amigo aqui, outro amigo ali, eu resolvi fazer o Visão Lucrativa, que foi justamente para democratizar esse acesso aos investimentos para todo mundo e também trazendo um pouco de conteúdo de empreendedorismo, porque eu acho que ambas as coisas andam juntas e a gente tem que pensar em lucratividade de maneira geral.
Então, realmente, eu fico muito feliz. Beto estava falando que esse ano, né, ano passado também, ocorreu assim uma mudança muito grande no cenário dos investimentos no Brasil. Isso é algo muito gratificante, porque é o meu trabalho, o trabalho do Beto, o trabalho de vários influenciadores que tem contribuído com tanta gente nova chegando no mercado, né? E essas pessoas, elas precisam de direcionamento, elas precisam de informação. Então, eu acho que é esse que é o meu propósito com Visão Lucrativa, e eu espero aí estar trazendo cada vez mais conteúdo para o pessoal. Bom, Ana Lu, você falou que você gosta bastante de explicar, e eu vou até fazer um elogio aqui, porque você explica de uma forma muito gostosa, muito simples de entender e até trazendo um certo senso de urgência. Eu vou falar só de um post que eu vi hoje, fala assim, o salário mínimo 1.045, dia trabalhando 34,83, 1 quilo da carne, R$ 36. O dia do trabalhador não está valendo nem 1 quilo de carne. Entende a importância da educação financeira? Empreender é investir. Ou seja, né, ou você empreende e ganha mais, ou vai comer carne de segunda, né? Porque R$ 36 não dá para pagar. Essa facilidade que você tem para comunicar e despertar o senso de urgência nas pessoas. Muito legal, viu? Poxa, agradeço muito. Sim, eu gosto às vezes de fazer uns posts mais de impacto e outros mais de conteúdo, né? Eu gosto de fazer essa mesclagem, assim, para o pessoal aprender, mas também para o pessoal se ligar que precisa realmente começar a investir, começar a cuidar melhor do dinheiro. Eu acho que é importante esse impacto, assim, na vida do pessoal. Sim, bom, para começar nosso bate-papo, o que vocês acreditam que é o primeiro erro que as pessoas precisam corrigir para começar a dar um up nas finanças mesmo? Bom, eu particularmente eu acredito que o primeiro erro é não ter começado antes. Como muitas pessoas dizem, o melhor momento foi ontem e o segundo melhor é hoje, né? Então, acho que o primeiro erro é a procrastinação. Ficar deixando para depois e falar, janeiro eu começo, ano que vem, 2021. Ah, não, esse mês aqui tá apertado. Então, às vezes, as pessoas procrastinam e não priorizam a si mesmo, porque muita gente acha que investimento é você, sei lá, tá dando seu dinheiro para algum lugar. Mas não, o investimento, na verdade, você está priorizando a si mesmo. E as pessoas muitas vezes não priorizam a si mesmo. E você, Beto? Eu concordo com ela e eu adiciono uma coisa que eu acho que ainda é um problema brasileiro. Inclusive, eu vi recentemente um estudo muito interessante, falando acho que foi promovido pelo Itaú, falando sobre a relação emocional do brasileiro com o dinheiro, né? E ficou muito claro, né, nesse estudo, que o brasileiro ele empurra suas finanças, né, a sua organização financeira com a barriga. A maior parte tem medo até de olhar, é impressionante isso, mas a maior parte dos brasileiros tem medo até de olhar para a conta corrente, porque tem medo do que pode fazer com aquele dinheiro que está lá, ou não quer encarar de frente, por exemplo, as suas dívidas, né, como se elas fossem desaparecer, pelo simples fato que eles não olham, né, para a sua conta corrente. Então, acho que, junto com isso que a Ana Lu falou, o brasileiro tem que buscar essa organização financeira o quanto antes, né? Porque enquanto ele não buscar essa organização, ele não vai conseguir nunca se preparar para o futuro, né? Vocês não veem aquela coisa assim de repente a gente fala sobre tudo na mesa de jantar, mas grana é um assunto delicado? Não é delicado falar de dinheiro? Porque a gente não quer falar que não tem, a gente não quer falar que não dá, a gente não quer. E isso, lógico, a gente tem uma questão consumista muito grande ainda no Brasil, que também. Eu acredito que essa nova geração está começando a evoluir em relação a isso, que é não olhar tanto para a marca. Lógico que não dá para generalizar, mas eles já não têm esse olhar para a marca, de querer grife. Pelo menos isso vem surgindo, vem aparecendo, vem crescendo. E o brasileiro ainda tem muito disso. Eu não gosto quando a gente fica falando, né, isso é o brasileiro, mas a gente está falando do Brasil, né? Então, é o brasileiro. É o brasileiro, a gente está falando do Brasil aqui. E também aquela coisa de achar que investir é o que sobra.
A Ana Lu falou de priorizar, você falou de priorizar. O que é priorizar? É você não contar com o que está sobrando, né, gente? Uhum. É fingir que aquele investimento ali é um boleto que você tem para pagar. Às vezes você Exato. tem que pagar o quê? Uma conta de água, uma conta de luz. E aí, se você não pagar, sua luz vai cortar, né? E você tem que pensar que se você não investir, você não vai ter sua liberdade financeira, não vai ter sua aposentadoria, você vai depender do governo. Então, assim, é complicado, né? Principalmente num país onde o sistema previdenciário é tão precário. Então, realmente, o pessoal tem que encarar os investimentos como prioridade, como se fosse um boleto realmente para pagar, e não como algo que sobrou no fim do mês. Eu falei do jovem, né? Talvez menos consumista, enfim. Talvez meu olhar esteja até para uma bolha, mas eu enxergo isso começando a acontecer. Até mesmo interesse para finanças. Vocês veem dessa forma que o jovem hoje é muito mais informado, que talvez daqui 20 anos o nosso papo vai ser outro? Eu creio que sim. Eu acho que foi até como a Manu falou no começo, o papel importante que ela desempenha até mais tempo do que eu, né? Hoje o acesso à informação está muito mais fácil, muito mais amplo, né? E numa velocidade absurda. Eu, na minha época de faculdade, época que comecei com o mercado financeiro, as coisas não chegavam, né, tão rápidas a gente, assim, as informações todas. Eu já tinha, desde a época da faculdade, né, como sempre gostei de finanças, eu já trouxe, digamos, da própria escola de administração, essa questão de se preocupar um pouco mais com o seu dinheiro, com a questão de Entender o que é um investimento. orçamento, né? Exatamente, né? Além do mais, lá, tipo, quem faz administração, não sei se alguém de vocês é formado, estuda, você aprende contabilidade, você aprende várias coisas que lidam diretamente com a organização do dinheiro, né? E você pode pegar isso do nível empresarial que você aprende e trazer. Aliás, é o que acho que todo mundo tem que fazer, trazer para o nível pessoal, para você poder botar suas coisas em dia. Antigamente isso ficava muito restrito, principalmente a quem faz esse tipo de curso, né? É uma crítica que se faz muito a outros cursos, né, que não de administração, que não se ensina, digamos assim, a profissional de nenhuma área a como ele cuidar do dinheiro dele. Isso é muito importante, né? Hoje, com esse avanço da tecnologia, da informação, das redes sociais, digamos assim, essas informações estão disponíveis de uma maneira muito mais fácil, né, para todo mundo, e são informações de conteúdo de qualidade gratuitas. Isso que está ficando muito interessante e que pode estimular realmente o mais jovem a pensar fora da caixinha, não seguir o que os pais, os avós faziam, né? E aí é onde eu vejo um possível futuro de sucesso financeiro para essa nova geração que está aí. Complementando o que o Beto falou, eu até recebi uma pergunta na caixinha lá dos stories, falando justamente sobre isso. Uma pessoa me perguntando assim: eu faço contabilidade, você acha que eu já estou na frente de muitas pessoas na área de investimentos? Aí, bom, o que eu falei para ele foi assim: bom, fazer contabilidade ou não vai mudar muita coisa na sua vida. Tudo vai depender do quanto você estudar os investimentos e tudo mais, para você realmente se especializar naquilo ali e começar a investir de maneira saudável, né? Então, hoje em dia, eu acredito que a faculdade, ela realmente não é algo assim que vá mudar tanto na questão de investimento, na questão de empreendedorismo, e sim a pessoa que quiser ir atrás do seu próprio conhecimento, né? Hoje em dia, com a internet, com tantos canais, você consegue aprender, consegue fazer cursos até mesmo voltados diretamente ali para o que você quer aprender. Então, eu acho que está mudando muito essa geração. Eu tenho 24 anos e, assim, a maior parte do meu público é nessa faixa, assim, também, de 24, 30 e poucos. E eu acredito que no futuro, acho que vai ser muito diferente o Brasil. Porque muita gente vai investir, muita gente vai pensar, de fato, nas suas finanças. Tá, mas num país assim com tantos endividados, hoje são 64 milhões, né, gente? Não sei, isso muda todo mês, mas 64 milhões de endividados no Brasil, de pessoas realmente com restrição no nome.
qual é o maior desafio? Porque educação financeira é 1 milhão de coisas, né? É ensinar. Você fala de empreendedorismo também, né, Ana Lu? Então você ensina a ganhar dinheiro. Aí dentro de educação financeira tem a questão de como gastar, porque a gente aprende a ganhar dinheiro, aliás, a gente estuda para isso, né, para ganhar mais dinheiro, enfim, mas a gente também tem que aprender a gastar, porque senão a gente não vai conseguir priorizar tudo isso, e tá aí o Kinvo com a questão de guardar, né, de investir o dinheiro. Então, são muitos assuntos, mas num país com tantos endividados, vocês acham que o maior desafio é ensinar as pessoas a se livrar das dívidas? Qual é o maior desafio aí? Não tenha dúvida. Eu acho que esse é um principal ponto para quem quer começar por ordem na casa, digamos assim, né? Aí passa muito por aquilo que eu estava falando daquela pesquisa. Se você não sabe qual é o tamanho do seu problema, você nunca vai conseguir parar para resolvê-lo, né? A gente fiz até um podcast, né, que foi pro ar, acho que foi na semana passada, falando um pouco de 13º, né? Chega essa época do 13º, as pessoas começam já a pensar como que elas vão gastar no final do ano, o que elas podem fazer a mais com esse dinheiro extra que está entrando, né? Sendo que às vezes elas estão endividadas, dívidas por exemplo, no rotativo do cartão de crédito, que ainda continua sendo muito alta, ou empréstimos pessoais com taxas realmente abusivas. Ao invés dela pegar esse dinheiro para começar a tentar pôr a casa em ordem, não. Ela deixa o negócio ir virando uma bola de neve, gasta, faz, digamos, tem aquele prazer de curto prazo por gastar o dinheiro com algo para ela e para a família, que vai ser bacana naquele momento, né? Todo mundo vai desfrutar, mas que ela está tapando o sol com a peneira para a possível tempestade, digamos assim, que ela possa vir a enfrentar no futuro. Então, o que eu costumo falar muito com as pessoas antes de pensar, né? Aí é meu ponto de vista, não sei se a Ana Lu pensa dessa maneira ou não. Antes da pessoa, se ela não começou a investir ainda, antes dela pensar em investir, né? Ela tem que se livrar o mais rápido possível de dívidas caras. Por que isso? Porque se você tem uma dívida cara, dificilmente você vai ter algum investimento sem risco que você vai ganhar mais do que você tem nessa dívida, né? Do que você paga de dívida. Então, conforme você consegue se livrando dessas dívidas mais caras e começa, né, a sobrar um pouco de dinheiro, aí eu acho que a gente já começa a colocar dentro do que a Ana Lu falou, separar aquele dinheiro todo mês como se fosse parte de uma conta, né, em colocar dentro do orçamento, para aí sim a gente começar a pensar em investir. Mas eu acho que é essencial o brasileiro se livrar primeiro dessas dívidas exorbitantes. E quando eu falo de dívida cara, eu tenho que deixar claro o seguinte, eu não estou falando, por exemplo, de um financiamento de imóvel, um financiamento de automóvel, que é algo já teoricamente planejado por um longo prazo, né? Aí é outra história. Mas essas dívidas de empréstimo pessoal, de cartão de crédito, essas têm que ser eliminadas o mais rápido possível. E eu vejo, infelizmente, ainda acontecer bastante, muita gente, ao invés de tentar se livrar dessa dívida primeiro, recursos extras que entram não vão para pagar essa dívida o mais rápido possível, não. São gastas de outra maneira, e aí essa dívida, que às vezes pode estar começando pequena, vai virando uma bola de neve, que no fim a pessoa acaba tendo um nome negativado, vai ter que negociar depois de vários anos lá naqueles feirões, né, de renegociação. Então, eu vejo como prioridade, se a pessoa tem realmente dívidas altas, com taxas de juros muito caras, ela tem que tentar se livrar disso o mais rápido possível, até para ter paz de espírito para pensar no futuro. A gente se acostuma com tudo, né, Beto? Tem gente que realmente se acostuma, o que você disse, tá lá, tá devendo, mas eu vou comprar, vou fazer minhas compras de Natal, porque se acostumou, né? Se acostumou, conta com aquilo todos os meses e talvez não tenha noção de quanto vale uma noite de sono tranquila. Então, às vezes, são detalhes, gente, detalhes. Eu vejo muito essa pergunta das dívidas, pago as minhas dívidas ou começo a investir? Como o Beto falou, é muito difícil achar uma porcentagem enfim, que você vai ganhar anual que vai ser maior do que os juros das suas dívidas. É muito difícil. Então, é bom a pessoa ter uma dívida controlada, para pelo menos, quer fazer um investimento que seja reserva de emergência. Por quê? Porque para precaver a pessoa de não entrar em novas dívidas caso aconteça alguma coisa.
Mas sim, as dívidas grandes, né? Não financiamento, nada disso, mas grandes. Eu tenho mentorados meus que começaram com salários altos, né? São médicos e tal, salários de 10 mil, mas aí tinham dívidas de 11 mil para pagar no mês. Então não é o quanto a pessoa ganha, é o quanto a pessoa de fato gasta. E às vezes, esse conhecimento de como fazer uma organização financeira, como negociar a dívida, é uma coisa tão simples. E muitas vezes as pessoas não querem falar. A Lorelai estava falando que muita gente não gosta de falar sobre dinheiro, né? E isso é um problema muito sério. As pessoas acabam não falando sobre as suas próprias dívidas e, e acabam vira uma bola de neve, né? Eu tive também um mentorado, eu gosto muito desse caso, porque é um caso que me deixa realmente feliz, que ele tinha uma dívida e não sabia o que fazer. E aí ele me procurou, a gente fez uma mentoria e eu falei para ele, olha, a taxa Selic está muito baixa e a sua dívida você fez quando a taxa Selic estava muito alta. Você pode ir lá no seu gerente, você vai levar esse artigo aqui para o seu gerente e pronto. Você vai buscar negociar a sua dívida. Senão, você também pode fazer uma portabilidade de dívida indo para outro banco e tudo mais. Eu sei que ele conseguiu uma redução de 70% da dívida dele. Foi assim, uma coisa absurda. Foi uma coisa da água para o vinho. E dali ele conseguiu controlar aquelas dívidas, pagar, começar a montar uma reserva de emergência. E hoje em dia ele é até aluno do meu curso de investimentos. Então, assim, foi algo que me deixa muito feliz. Porque um detalhezinho que você dá uma informação para uma pessoa de como ela pode negociar, de como ela pode fazer algo para mudar a vida dela, né? O Beto estava falando de ter paz de espírito. Eu acho isso muito importante. Acho que falta muito no brasileiro, de novo a gente falando aqui do brasileiro, né? Mas falta muito na população em geral, né? Essa questão de paz de espírito. Poder deitar no travesseiro tranquilos que se perder o trabalho vai ter uma reserva de emergência, ou estar tranquilos em relação às suas dívidas, porque está pagando tudo ou está se organizando para isso. Acho que falta essa tranquilidade. E é importantíssimo as pessoas buscarem, de fato, conhecimento. Não, eu queria, inclusive, completar o que eu estava falando a respeito dessa taxa de juros, né, que a gente teve, né, que a gente está tendo esse ano, essa queda. E foi isso, eu conversei com muita gente, por isso que ela falou que conversou com esse rapaz, né, com esse mentorando. Se teve um período, digamos, na história recente do Brasil para se renegociar a dívida e conseguir ficar numa situação melhor, foi exatamente esse ano. E essa janela está se fechando. Por quê? A gente teve ontem, né, a reunião do Copom. A gente já prevê aí. Exato, a gente teve a reunião do Copom ontem e a gente está vendo a inflação começando a subir, né, de maneira. O governo não admite, mas de maneira um pouco descontrolada. A gente tem um IGPM aí nos últimos 12 meses batendo na casa dos 25% ao ano. É uma coisa assustadora, no meu ponto de vista. Né? E a reunião do Copom ontem, né, para quem acompanha, viu a questão da ata da reunião, eles já meio que deixaram claro que eles devem começar a mexer nessa taxa de juros antes do que eles imaginavam. Né? Então é muito possível que até de repente a partir da segunda, terceira reunião aí do Copom no próximo ano a gente já começa a ter uma alta nessa taxa de juros. Então, para quem está numa situação ruim de empréstimo, né, não teve, eu acho que ainda dá tempo, digamos assim, de tentar fazer alguma rolagem de dívida, algo do gênero, né, uma portabilidade. Concordo totalmente com a Ana Lu, e eu acho que quem ainda não fez isso e ainda tem dívida cara está perdendo tempo, e a gente sabe, né? Tempo é dinheiro, nesse caso, literalmente. Tem que correr e fazer uma mudança aí o quanto antes para aproveitar esse mercado que deve mudar, né? Deve mudar aí no curto a médio prazo, principalmente no próximo ano. Na pegada informação impactante para despertar o senso de urgência em todo mundo, né? Primeiro, um bom motivo para usar seu 13º, né, Beto? Como você vinha dizendo, é para negociar as dívidas. E outro, para nunca se iludir, né? Porque ainda que é um momento ideal, porque com certeza se você contrai uma dívida 2 anos atrás, você vai conseguir renegociar com uma taxa de juros menor do que você tinha 2 anos atrás, traduzindo para a galera. Mas também nunca, então vou aproveitar que está baixo, vou aproveitar para fazer aquela dívida, mesmo com uma marca histórica aí, a gente realmente teve muita redução na taxa de juros esse ano, a gente ainda está entre os 10 piores do mundo.
Então, Sim. olha a gente falando do brasileiro, mas que o brasileiro realmente se acostuma e acha que é normal, aí tudo bem, eu quero, porque eu quero esse carro agora. Ah, ok, de repente ele vai se pagar, de repente você vai usar para trabalhar, mas saiba que 90% 90% não, né, mais, ao redor do mundo as pessoas não pagam a taxa de juros que a gente paga aqui. Então, daí mais um motivo para se planejar, para guardar dinheiro, para entender de investimento, para que você não caia nessas taxas de juros, né, a não ser que realmente seja necessário, que realmente faça sentido. Então, 2 alertas aí para a galera. Isso aí. O pessoal tem que correr antes ali do Natal, aproveitar essa taxa Selic em 2% para negociar as dívidas de fato, porque a gente tem até previsões de que ela vai aumentando e, assim, acredito até que possa ser mais do que isso, mas as previsões são de 4,5 até final de 2022, então, assim, vai subindo um pouquinho. Então, quem tiver 13º, quem puder negociar logo a dívida, a melhor hora vai ser agora mesmo. E vocês falaram também essa questão do, bom, as pessoas deixam para depois, né? Aqui, bom, a gente trabalha com consórcio, a gente vivencia isso na pele, porque o consórcio ele dá a condição dele contemplar e aí, comparado aos juros, fica uma taxa menor, principalmente, eu estava falando de automóvel agora, mas você vê esse senso de urgência, né? Então, esse senso de urgência, eu estou falando muito de senso de urgência hoje, não, essa questão do querer, as pessoas conseguem comprar uma TV em 24 meses, não é? Mas não consegue, de repente, assumir um valor de parcela aí para você realmente saber que você está comprando de forma consciente. A gente fala tanto em sustentabilidade, mas a sustentabilidade é financeira também. Beto, e como o Kinvo contribui para quem quer investir, mas ainda não domina essas habilidades financeiras todas? Aqui a gente já está partindo, ó, então, essa pessoa quitou as dívidas, ou também pode investir para quitar, de repente está se preparando para quitar as dívidas, né? Você falou, tem que estar com tudo certinho, mas de repente também preciso guardar uma grana para poder quitar depois. Mas enfim, assim, nesse cenário todo que a gente comentou até agora, como é que vocês contribuem para quem quer começar a investir? Ou já investe, né, e quer ter controle disso. É exatamente essa palavra que você usou no final, controle, né? Quando você utiliza o Kinvo, você vai conseguir ter uma foto, digamos assim, de como estão os seus investimentos. A gente vai consolidar eles, né, no nosso aplicativo, e você vai conseguir tanto ter uma visão geral, né, como cada um dos seus investimentos influencia, né, dentro da sua carteira, como você também tem uma foto mais destrinchada de cada um dos investimentos, tá? A gente tem várias métricas que vão te ajudar, né, vão ajudar os usuários a saber se, de repente, para o risco que ele está correndo em tal investimento, vale a pena continuar com aquele investimento, de repente, se não vale a pena ele partir para algum outro tipo, né, de investimento que tenha o mesmo risco, mas que ofereça um retorno, de repente, um pouco maior, né? Você vai conseguir realmente ter uma noção, já que a gente faz a cotização da sua carteira, né? Para cada investimento e resgate que você faz, a gente trabalha com cotas, né, justamente para a gente não ter uma distorção de só ficar fazendo uma conta matemática básica, né? De fazer preço médio do que você comprou, vendeu, enfim. Você vai ter realmente uma foto bem interessante, muito precisa de como os seus investimentos estão se comportando de maneira ou isolada ou você realmente comparando todos eles, né, um ao outro. Vocês têm uma funcionalidade nova que você comentou, que a galera estava pedindo em relação a investimentos internacionais, sim, enfim. Sim. Sim, durante boa parte do ano o pessoal estava perguntando se a gente não teria como liberar, né, para as pessoas colocarem investimentos de fora do Brasil, né, principalmente ações do mercado americano. A gente já tinha uma funcionalidade, né, que eram os investimentos personalizados, no qual a pessoa poderia colocar, mas não teria uma atualização, digamos assim, automática. Agora, algumas semanas a gente acabou de lançar essa versão nova que já tem a possibilidade de você cadastrar ações americanas também, né, para quem investe fora do Brasil, então, e esse seu investimento também vai ser atualizado de maneira automática no aplicativo. Isso aí o pessoal amou de paixão, era algo que o pessoal vinha pedindo bastante, agora está lá disponível para quem quiser utilizar. Para a galera entender, assim, eu
Eu baixei agora, já conheci o Kinvo, mas não tinha baixado, porque apesar digital e tudo mais, mas eu sou meio cabreira, assim, quando eu tenho que colocar muitos dados, né? Seja qual for o site que eu tô ali, se eu tenho que colocar muitos dados, aplicativo, eu sou meio cabreira com isso. E eu baixei agora, né, antes de falar com você, apesar de já conhecer a ferramenta, e não tem nada disso, certo? Então, para quem? Eu estou sendo bem transparente, para quem como eu, conhecia zero, quais são os riscos de você baixar um aplicativo no seu celular onde você vai colocar ali todos os seus investimentos? Primeiro, a gente tem que deixar claro uma coisa, tá? Lá você consegue acompanhar os seus investimentos, você não faz nenhuma movimentação, tá? Dos seus investimentos. Não está integrado, né, Beto? É Não, isso não. que eu não sabia, né? Não está integrado. Vocês está integrado, na verdade, com as origens, certo? Você controla de Exato. acordo com, mas não com os meus dados. Eu que vou imputar todas as informações lá, certo? Exatamente. Você não vai, por exemplo, não é um aplicativo. Quando eu falo que é para consolidar os seus investimentos, é para você fazer um acompanhamento deles e não para fazer uma gestão ativa. Quando eu falo gestão ativa, eu vou clicar aqui no Kinvo, essa ação não está boa. Então, através do Kinvo, por meio do Kinvo, eu vou vender essas ações e comprar outras. Não. O Kinvo ele vai te dar realmente a foto da sua carteira, mas você não vai conseguir movimentar, digamos, a sua carteira por meio do Kinvo. Então, você pode ficar tranquilo se você tem esse medo de segurança, de alguém vai usar os meus dados aqui e vai entrar nas minhas contas. Não, Bom, não. agora eu conheço o Beto, né? Se alguma coisa acontecesse, eu ia atrás. Mas quando a gente não conhece, e outra, são 600 mil usuários ativos, né? Uau, é muita gente, ou seja, bom, e no momento que vocês idealizaram, enfim, que veio a ideia, um pouquinho da história, assim, do Kinvo, a dor que vocês queriam sanar, a dor que vocês queriam trabalhar das pessoas, é essa questão de ter tudo em um lugar. Exatamente, é até legal essa questão de você perguntar a história, porque o Kinvo veio, né, do braço, digamos assim, de tecnologia de uma antiga corretora, né, era uma empresa que representava uma corretora de valores aqui em Salvador, né, de onde eu estou falando. E o pessoal da TI, né, da corretora, eles tinham toda essa dor, tanto de fazer essa gestão, digamos assim, Dos ativos, né? Dos investimentos dos clientes, e de como isso tudo era separado, cotizado, para o cliente poder entender, né? Foi justamente vendo todos esses problemas que aconteciam que o pessoal resolveu dar esse passo, digamos, a mais, assim que se separou, né? Se desmembrou, digamos assim, a corretora. O pessoal que era dessa parte de TI resolveu trazer o Kinvo, pegou muito do que aprendeu, né, durante esse tempo na corretora e resolveu trazer ideias novas para criar o aplicativo, consolidando e tentando, claro, ao máximo facilitar a vida do usuário. Essa foi a origem, digamos, do Kinvo. Tá? Então, vamos imaginar que você... Imaginar não, isso é real, né? Que você não precisa entrar no aplicativo do seu banco para ver como está aquele fundo lá que você fez com a sua gerente. Depois entrar no aplicativo da corretora para ver como é que estão aquelas ações ou aquele outro fundo no qual você investiu. E depois entrar no da seguradora para ver a previdência que você fez há 10 anos atrás junto com o seguro do carro. Mais ou menos isso. Você vai ter tudo em um único lugar. Certo, Beto? Exatamente, perfeito. Sensacional, perfeito. Já está contratada por Kinvo. Já pode mandar currículo. Publiquinvo? Não é publi, né? Na realidade, a gente está aqui mesmo. O meu foi de curiosidade. Eu realmente fui metida e eu falei, não, peraí, já conheço, mas eu preciso entender, né? Eu vou falar com o cara. Vamos entender aqui. Eu falei, poxa, a vida é muito melhor do que eu tinha imaginado. E Beto, esse público de 600 mil pessoas, os seus usuários, quem são eles? A maior parte ainda público masculino, apesar de estar crescendo bastante o público feminino, tá? Temos aí uma faixa jovem, é legal, a gente tem visto bastante gente conversando, acho que vai bem de encontro que a gente conversou no começo, né, do podcast, que a Ana Lu estava falando, né, do público jovem que está se interessando cada vez mais. Acho que a maioria da nossa faixa está localizada entre os seus 25 a 40 anos. Tá? É onde a gente tem, digamos, o grosso do nosso público. E depois também temos um público acima, eu acho que, se eu não me engano, agora não lembro de cabeça, a gente tem
como se fosse uma diminuição entre os 40 e os 50 anos, e depois volta a subir um pouquinho depois dos 50, entre os 50 e 60 anos, que daí eu acho que já aquele pessoal já ou estabelecido ou preocupado, né, que já está, digamos assim, mais... já devia... Talvez não tenha se organizado Devia ter começado antes. Exatamente, e aí agora está querendo tirar, digamos, o tempo perdido, tá? Seria mais ou menos esse perfil do nosso público. E você, Ana Lu, você já como Instagram, influencer, é mulher, é jovem, o teu perfil, você chega a falar com mais mulheres? Então, gente, bom, primeiramente, parabéns pelo aplicativo, realmente eu uso bastante e ele tem uma grande importância na questão de diversificação e balanceamento de carteira, né? Facilita muito. E respondendo a sua pergunta, o meu público, ele mudou um pouquinho. No início eu tinha vergonha de aparecer, né? Demorei um pouquinho aí para aparecer e era muito mais masculino. Então era algo assim, 80% masculino, era muito mais masculino. E quando eu comecei a aparecer, houve uma mudança. Eu não sei se o público masculino, muita parte saiu, ou chegou muito mais mulheres. Talvez as mulheres tenham se identificado mais e tenham chego, né? E hoje em dia é em torno de 55%, 60% homens e o resto mulheres, né? A maior parte ainda é homens, mas é algo muito mais aproximado, né? Na própria Bolsa de Valores, são muito mais investidores homens do que mulheres, né? Mas é algo que está mudando aí, tenho certeza que vai mudar cada vez mais. Ô mulherada, acorda, né, mulherada? Por favor, vamos mudar esse cenário. Agora, o que você falou também tem que mudar, é lógico. Tem que mudar mesmo. Exatamente. Não, por favor, a gente é muito mais pé no chão. Ainda tem outro lado que as mulheres investem mais racionalmente que os homens. Explica isso, Ana Lu, é sério? Sim, elas A gente sabe por comportamento, né, no geral, mas é isso. Não, porque tem essa coisa, mulher é mais gastona, mulher isso. É nada, gente, é porque mulher acaba gastando mais porque toma para si outras responsabilidades, certo? Mas não é que a gente é mais gastona, não tem nada a ver. Eu fico louca quando eu vejo, por exemplo, literatura focada, assim, por exemplo, para mulher, a finanças específica para mulher focado nisso, na questão que a mulher gasta mais, eu fico louca com isso. Não gosto, não. Então, é meio que comprovado que as mulheres elas são um pouco mais prudentes, né? Mais prudentes na vida mesmo e também nas finanças. Então, às vezes não tomam atitudes tão, vamos dizer assim, agressivas nos investimentos ou impulsivas demais. Então, as mulheres elas acabam sendo mais, vamos dizer assim, mais controladas nessa questão financeira, né? E não tomam mais cautelosa, isso, de repente exatamente. pula menos de paraquedas Exatamente. Também, dirige com um pouco mais de cuidado, certo? Exatamente isso, cautela, essa é a palavra. Agora, eu achei também um ponto aí, fora do assunto, mas dentro, a Ana Lu falou assim, eu não sei se os homens deixaram de me seguir, ou seja, será que teve aquela impressão de, é mulher falando de finanças? Sim, teve a impressão não só de mulher falando de finanças, como, nossa, quantos anos essa menina tem? Eu tenho 24, mas a minha cara ainda é de 20. Então aí É verdade. Aí teve essas duas impressões. Machismo existe em qualquer lugar, é complicado, né? Mas eu admiro muito, eu tenho visto cada vez mais, né, mulheres entrando nesse mundo do mercado financeiro, do mercado de ações, que é um ambiente majoritariamente masculino. Eu acho muito legal, porque realmente elas são muito mais disciplinadas, né? Eu lido muito, né, com traders, né, com pessoas que gostam de fazer operações de curto prazo, né, que tem um perfil às vezes mais agressivo também, né? E eu, assim, não tenho estatísticas para falar, mas a minha observação é que geralmente, né, o público feminino que já me acompanhava um tempinho, que eu estava fazendo umas lives, inclusive por Kim, fazendo análise de ações, me passava a impressão de ser muito mais pé no chão, muito mais calculista para fazer, digamos assim, as suas operações e investimentos do que os homens. Sim, é a mesma impressão que eu tenho. Eu sou, não sei você, Ana Lu, mas eu sou. Também. Eu sou exatamente essa pessoa.
Tanto que quando eu vou falar de investimentos, é bem nessa pegada. Eu acho que é por isso que você tem que descobrir o seu perfil de investidor. É por isso que cada um, né, a gente vai orientar ali as opções, mas a decisão vai ser sempre muito, enfim, da pessoa, certo? Eu tenho um perfil assim, moderado para agressivo, mas as empresas agressivas são bem poucas. Assim, eu penso muito antes de comprar uma empresa agressiva. Eu tenho que ter bem claro por que eu estou comprando aquela empresa. Então, acho que realmente os homens eles acabam sendo mais impulsivos. Assim, ah, não, tal empresa tá barato, eu vou comprar. Muitas das vezes acontece isso. Tudo tem seu valor, né? Tudo tem seu valor. Ué, tem hora que a gente perde, tem hora que eles ganham e Exatamente. tá tudo certo. Sim, com certeza. Tem horas que até que essa impulsividade é até melhor, né? É mais vantajosa. E quais são, assim, as dúvidas? A gente está falando de algumas. A gente falou aqui de algumas dicas, enfim, mas quais são as dúvidas que vocês mais recebem sobre finanças? No meu caso, como eu falo muito de ações, né? Tá na hora de comprar, tá na hora de vender, tá na hora de Né? fazer. Pergunta que eu morro de medo, mas tá na hora de fazer preço médio. Isso aí me dá frio na espinha de escutar isso quando a gente fala mercado de ações. Mas é isso que muita gente me procura para falar. Tá na hora de comprar dólar, tá na hora de comprar ação, tá na hora de vender bolsa. São as perguntas que eu mais recebo. Por eu ser analista de ações, não tem jeito, né? É realmente o foco de quem me procura, digamos assim. Para a gente contextualizar para a galera, porque a gente falou em off sobre essa questão de preço médio, contextualiza para o pessoal o que é o preço médio, o que é o histórico enfim, contextualiza para a galera entender. Preço médio, Você falou que você tem medo do Não, preço vamos lá. médio. Falando especificamente de mercado de ações, o que é o preço médio? Você faz uma compra de uma ação num valor X, a R$10, vamos lá. Aí vamos supor que você comprou, no começo da pandemia, né? E aí a sua ação caiu para R$5. Quando chegou lá nos R$5, você dobrou a mão. Você tinha 1.000 ações, você comprou mais 1.000 a R$5. Ou seja, você tinha 1.000 ações a 10, mais 1.000 a 5, você ficou com um preço médio de 7,5. Isso é o preço médio. Você pode fazer tanto para cima, digamos assim, quanto para baixo. Ou seja, você vai aumentando, digamos assim, a sua participação numa ação, algum investimento, conforme ele vai ou a favor ou contra você. E aí, por que eu falo que eu tenho medo do preço médio, né? Eu acho o preço médio uma ferramenta poderosíssima para quem sabe fazer, principalmente no longo prazo. Tá? Se você é aquele investidor buy and holder que compra ações com bons fundamentos em momentos de correção, você nunca sabe o que vai acontecer com o mercado, se vai corrigir ainda mais, se muda a perspectiva. Então, se você programa as suas entradas se cair tantos por cento, eu vou comprar uma quantidade X. Se cair mais do que eu esperava, vou comprar mais uma quantidade Y. Se você se programa para fazer isso, o preço médio é perfeito, porque você não precisa nem chamar de preço médio, você pode falar que são entradas parciais que você está fazendo naquele investimento. O problema, tá? É quando as pessoas deixam de fazer esse preço médio consciente e fazem o que a gente chama de preço médio, com R, né? Que é aquilo, eu comprei, dei, né? Aí é bem linguagem de trader e até de cassino, né? Estou na ansiedade, como a gente estava falando, inclusive, dos perfis, né? O mercado não para de subir, eu estou de fora, aí quando estava lá em cima não aguentei, né? Aquela ansiedade, dei all-in numa operação lá, todo o dinheiro que eu tinha disponível. Aí o negócio vem contra. E aí você já virou um torcedor, né? Você já não está mais fazendo as coisas de maneira consciente. E aí começa a cair, o que você faz? Você vai e tira dinheiro de onde você não tinha e compra mais. Na expectativa de você melhorar o seu preço médio, não é para você melhorar a sua posição e você lucrar mais no futuro, não. Você só quer melhorar seu preço médio para se bobear. Quando voltar para o 0 a 0, você entregar os papéis. Por isso que eu falo que eu morro de medo do preço médio, porque a maioria das pessoas não sabe trabalhar ele direito. Às vezes ela dá certo, né, fazer esse preço médio, e a pessoa fala, tá vendo como eu entendo do mercado? Mas o dia que o mercado vem totalmente contra, como aconteceu na pandemia, acaba tirando muita gente do jogo de vez, entendeu? Então, por isso que eu falo que eu morro de medo desse preço médio, principalmente para quem não sabe trabalhá-lo.
Boa. E você, Adalu, você faz muitas caixinhas, certo? De perguntas, e lógico, você tem os seus mentorados, né? E quais são as principais dúvidas que você recebe? Isso, então, eu recebo essas perguntas também, no caso, algumas perguntas específicas, tal empresa é boa, tal empresa é tal, e a pergunta que eu recebo muito qual o melhor investimento? Qual o melhor investimento? É Depende sempre do uma que você quer, né? exatamente, depende do seu objetivo, depende do que você quer. E eu achei muito interessante o que o Beto estava falando, dessa questão emocional e tal, e que preço médio tira o pessoal do jogo, é que uma coisa que eu vi muito forte na pandemia foi o medo, né? O medo do pessoal, porque a bolsa ela caiu muito, muito, muito. E aí as pessoas deixaram de investir, viram o seu dinheiro desvalorizando. E falam, meu Deus, não porque vai cair mais, não porque vai cair mais. Aí elas não investiam. Aí a bolsa começou a subir, aí falou, não, porque vai voltar a cair, não vou investir também. Aí agora a bolsa passou dos 100 mil pontos, aí as pessoas falaram, não, agora tá muito caro, não vou investir. Então, assim, é sempre uma desculpa, né? Uma desculpa para não começar a investir. Então, também tem essa pergunta, qual é o melhor momento para eu investir agora? Eu invisto agora na bolsa? Eu entro agora? Eu invisto agora em dólar? Aí eu falo, gente, melhor momento vai ser sempre agora. Só que aí você diversifica a sua carteira para você minimizar os riscos. Mas, então tem essas duas perguntas principais, né? Qual o melhor momento para entrar na bolsa, ou em dólar, ou seja lá em que for? E qual o melhor investimento? Tem pergunta bizarra, principalmente o Instagram, né, que é muito democrático, certo? Tem pergunta bizarra, ou não, tá, não vou colocar só bizarra, mas que você fala, nossa, as pessoas ainda têm dúvida disso, bem absurdo, assim? Olha, perguntas bizarras. Tem algumas perguntas em relação à poupança, mas isso acho que é algo normal, né? O brasileiro, muitos deles ainda estão acostumados com a poupança, então bizarra, bizarra, assim, de pensar, meu Deus, como assim? Eu acho que tem também em relação a crédito e financiamento. Acho que essas são as, vamos dizer assim, as mais prejudiciais para o povo, né? Que é a poupança e também a questão de crédito, né? De pegar financiamento e coisas assim. Então, essas são as piores. Mas sempre tem umas perguntas assim que não tem nada a ver com nada também, né? No meu caso, assim, eu não lembro de nenhuma pergunta bizarra, assim, né? Mas o que eu não aguentava mais responder esse ano, que me perguntaram o ano inteiro, é se era hora de comprar ações da Oi. Oh, Eu não yeah. mais responder sobre o Oi, né? Que realmente é o que eu falo, né? Algo que a Ana Lu deve concordar comigo. Eu vou fazer uma Então, pergunta para vocês que deve ser igual o Toca Raul no bar, tá bom? E aí, ainda compra ações da Magalu? É igual o mas Toca Raul, não é? isso, né? É aquela velha Eu, história, as pessoas. Primeira coisa que eu acho que, que eu ia falar que a Ana Lu deve concordar comigo é. Com tanta empresa boa, né, para se investir para um prazo maior, as pessoas ficam procurando o que elas acham que é pechincha, que é barganha. Uhum. Aí vão buscar empresas que valem centavos, no caso da Oi, né? Muita gente procurando. Se ela vale centavos, é por algum motivo. Eu já parto desse pressuposto. Se você está vendo exatamente. uma empresa valendo centavos, eu já parto do pressuposto que ela não é um bom investimento. Ela pode ser uma boa aposta, dependendo do que você Exatamente. acredita. Mas se uma empresa, quando você corrige o valor dela, né, com todos os ajustes que o papel já fez, já chegou a valer lá para 2010, sei lá, mais de R$ 70, hoje vale centavos, acho que isso por si só já responde se é um bom investimento ou não a empresa. Né? Sim. Então, é o que eu costumo falar para as pessoas. Ao invés de vocês ficarem tentando brincar de caça-níquel, né, na bolsa, de ficar buscando aquele papel que vai te deixar milionário, busque papéis bons, né, de empresas sólidas, que estejam corrigindo e que você possa pagar barato por elas. Não é que essa empresa vai te deixar rico da noite para o dia, não é essa a ideia. Mas são empresas que vão te agregar valor no longo prazo, muito mais seguro do que você ficar buscando esses papéis assim extremamente agressivos, que pode dar certo ou não. No caso da Oi, por exemplo, que está chegando na reestruturação, né, dela, vendendo vários ativos, enfim. Mas
busque empresas sólidas que vão te dar, que te gerem valor, não empresas que você estão praticamente quebradas e você acha que elas vão sobreviver. Pode ser que, né? Isso daí é para quem é muito agressivo e sabe o que está fazendo e que, se der errado, sabe a hora certa de admitir que está errado e cai fora, assumir o prejuízo. Né? E perdeu, Só que a maioria das pessoas que entram na bolsa, elas não sabem, elas não têm essa noção de, não deu certo, eu vou cair fora. Não, elas não têm esse timing, digamos assim. Sabe o que eu acho mais gostoso da conversa com vocês? É que dá vontade ou de começar, né, ou de investir mais, ouvindo vocês falarem, viu? Muito bom. Muito bom. Tô falando em relação a ações mesmo, porque vocês falam com tanto, né, com tanta vontade, os dois, tão gostoso de ouvir que dá vontade. Eu falei que eu sou super pé no chão, né? Então, já baixei meu Kinvo, né, Ana Lu? Já tô seguindo a Ana Lu, então bora para 2021. Bom, bate bola agora, uma dica de ouro para dar um up nas finanças em 2021. Uma dicasinha. Diversificação e balanceamento de carteira. Nunca colocar todo o seu dinheiro em uma empresa só, nunca colocar todo o seu dinheiro em um setor só. Eu vejo muita gente colocando dinheiro em setor só financeiro porque tem altos pagamentos de dividendos, mas não pode ser um setor só. Então tem que diversificar setores. Então, diversificação é minha dica. Boa. No que diz respeito à renda variável, eu concordo com ela. Diversificar, cuidado, não comprar na euforia, né? No mercado tem muita gente que está vendo o mercado subindo, ficou de fora, foi como a Ana falou, e agora está pensando se vale a pena entrar ou não. Então, cuidado para compras de euforia, no que diz respeito à renda variável. E no que diz respeito à renda fixa, se tem uma dica que eu tenho falado bastante com as pessoas, é cuidado nesse momento com investimentos pré-fixados. Boa, muito bom. A gente tende a ter um ano barulhento aí no próximo ano. Para quem está pensando em renda fixa, ainda está com medo de renda variável, eu acho que o mais seguro agora é atrelar seus investimentos à inflação, né? Porque a gente tem tudo aí para ter uma volatilidade mais alta na taxa de juros de novo. Para quem tiver pré-fixado aí, pode acabar passando dor de barriga, digamos assim. Quer dizer, traduzindo, vai ter uma rentabilidade menor do que a inflação. Ou seja, tudo vai aumentar e seu investimento vai ficar todo paradinho lá. Porque o que acontece com o pré-fixado? Ele tende, né, quando a gente começa a ter uma alta na taxa de juros, eles tendem a ter bastante volatilidade e podem perder valor. Não quer dizer que porque você vai perder dinheiro com um pré-fixado que vence daqui a alguns anos, mas se você precisar desse dinheiro antes e a taxa de juros estiver subindo, tem boa chance de você acabar perdendo dinheiro no curto prazo. Então, para quem é mais conservador, se atenha a coisas pós-fixadas para não passar aperto. Bom, gente, obrigada, 666, acho que é um dos podcasts mais longos que a gente fez, mas, bom, se você está ouvindo até aqui é porque você veio até o final, mas eu espero realmente você ter, porque para mim foi ótimo, eu tô falando que eu tô saindo motivada desse podcast. E, bom, a gente tem as nossas planilhas que a gente está disponibilizando para dar um up nas finanças em 2021, o curso lá no YouTube, a gente vai deixar link na bio, assim como o link aqui para o arroba da Ana Lu e também para o aplicativo do Kinvo. Obrigada, viu, gente? Adorei a prosa de fim de tarde com vocês. Eu que agradeço, foi um prazer conversar aí com o Beto, com a Lorelai. Muito bom o nosso papo de tarde. E muito bom, né, gente, falar de finanças, investimentos, empreendedorismo, muito bom mesmo. Agradeço muito o convite. Quando vocês quiserem, podem me chamar. Obrigada, Ana Lu. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a Ana Lu, agradeço você, Lori, foi realmente muito, muito legal. Eu, como eu falei, adoro falar de finanças, isso para mim é um prazer. E precisando, estamos aí sempre à disposição de vocês. Espero que tenham gostado e um ótimo final de ano aí a todos vocês, a todos os ouvintes também. E principalmente um 2021 diferente, né? Mulherada, vamos investir, galera, vamos investir. Obrigada, viu? Obrigada, gente.